Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Rumo. Estão presentes o Sr. Rafael Bergman, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Gustavo Marder, diretor de Tesouraria e Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que a sessão de perguntas e respostas da Rumo será conduzida em português pelo management da companhia e haverá tradução simultânea para o inglês. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rumo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Marder, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Marder, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sou Gustavo Marder, diretor de Relações Investidores e Tesouraria da Rumo. Agradeço a todos pela presença no nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2022. Como de costume, vamos iniciar a nossa apresentação com uma atualização na nossa agenda de ESG. Ainda no mês de maio, deveremos publicar o relatório de sustentabilidade 2021, que trará em detalhes os principais avanços na nossa agenda de ESG. Gostaria de destacar a melhora da avaliação da Rumo junto à Sustainalytics e o avanço do Instituto Rumo, trabalhando com a formação de jovens, agora também para a cidade de Cubatão, em São Paulo. Também merece destaque a agenda contínua de redução de emissões de CO2, onde apresentamos queda de quase 4% durante o ano de 2021, e já acumulamos reduções de 36% desde 2015. Nós também iniciamos os primeiros testes com locomotivas híbridas, o que reforça a nossa busca por alternativas mais eficientes e menos poluentes. No próximo slide, vamos falar sobre os principais destaques do primeiro T 2022. O trimestre apresentou boa performance operacional, com os volumes crescendo 30,5% ano contra ano e registrando recorde histórico de produção no mês de março. Volume 6,1% superior ao recorde anterior registrado em julho de 2021. Com isso, o EBITDA alcançou cerca de R$ 1 bilhão, 20% superior ao mesmo trimestre do ano passado. O trimestre também trouxe conquistas importantes para a estratégia de longo prazo da Rumo. Obtivemos a licença prévia para a extensão de Lucas do Rio Verde, o que atesta mais uma vez a viabilidade socioambiental do projeto apresentado pela Rumo. Também foi concluída com êxito a licitação do terminal ST11 no Porto de Santos, que trará no futuro importante capacidade adicional para esse porto e que tanto se conecta com a estratégia da Rumo. Por fim, apresentamos ganhos relevantes de market share nos principais mercados de grãos, demonstrando que conseguimos nos posicionar comercialmente de forma efetiva para capturar os volumes de uma safra antecipada de soja. No próximo slide, vamos ver com mais detalhes os ganhos de market share. No estado do Mato Grosso,
alcançamos no primeiro trimestre deste ano 46,8% de market share, que representa um ganho de 10,5 pontos percentuais. Já no estado de Goiás, nosso market share chegou a 30%, o que representa um avanço de 12,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2021. Já nos portos de Paranaguá e São Francisco do Sul, a Rumo ganhou quase 4 pontos percentuais de market share. No próximo slide, vamos detalhar a performance operacional, começando pelo volume. O crescimento de volume no trimestre foi puxado pelo segmento de grãos, reflexo da entrada antecipada da safra de soja e do crescimento da malha central, que no primeiro trimestre do ano passado teve a operação apenas iniciada em março com o terminal de São Simão. O nosso negócio de fertilizantes apresentou crescimento durante esse trimestre, descaracterizando, pelo menos por hora, qualquer risco de falta de produto em função da guerra Rússia e Ucrânia. Também merece destaque o crescimento no segmento de combustíveis, que vem apresentando volumes crescentes de biocombustíveis e etanol de milho, especialmente na Operação Norte. O segmento de containers também registrou crescimento superior a 20%, com destaque para as operações de algodão, mercado interno, fertilizantes e papel e celulose. No próximo slide, vamos ver o resultado por operação. O custo variável aumentou 54% no consolidado, refletindo, além do aumento de volumes, o efeito de aumento de preços de combustíveis. Já no custo fixo, apresentamos uma boa disciplina, crescendo menos do que a inflação, mesmo num cenário em que ainda houve expansão da Operação Norte com o aumento das operações na malha central. Com isso, o nosso EBITDA consolidado cresceu cerca de 20%, com destaque para a Operação Norte e para o segmento de containers, ainda que tenha havido alguma contração de margens no período. No próximo slide, vamos falar dos resultados financeiros. No primeiro trimestre de 2021, tivemos ganhos não recorrentes de quase 203 milhões de reais, com o desmonte dos swaps que protegiam o nosso bonde de 2024. Adicionalmente, o aumento do CDI no período gerou despesas com dívida e uma remuneração maior para o caixa, cujo efeito líquido foi um aumento das despesas em cerca de 84 milhões de reais no período. Com isso, o lucro líquido, que historicamente já é mais fraco no primeiro trimestre, e no ano passado foi favorecido por esses ganhos não recorrentes, apresentou um prejuízo líquido de 68 milhões de reais. No próximo slide, vamos ver o endividamento e o nosso cronograma de amortização de dívidas. Fechamos o primeiro trimestre com endividamento de 2,7 vezes dívida líquida EBITDA. O EBITDA LTM ainda reflete a quebra de safra do milho no segundo semestre de 2021. A dívida bruta apresentou uma redução em função da conclusão do liability management com o pré-pagamento do bond 2025, ocorrido em janeiro deste ano. Com isso, vemos em nosso cronograma de amortização de dívida que a Rumo não terá nenhum valor significativo a ser amortizado até 2027, facilitando assim a execução do plano de investimento e principalmente a extensão da ferrovia para Lucas do Rio Verde. Nos próximos slides, temos as perspectivas de mercado para soja e milho. Segundo as projeções da Agroconsult, o Brasil deve ter uma safra de soja de 124 milhões de toneladas, das quais 77 milhões devem ser exportadas. Em relação à estimativa anterior, houve uma redução da produção em 3 milhões de toneladas e de 1 milhão de toneladas nas exportações. Os estados de Mato Grosso e Goiás ainda têm projeções de crescimento para a produção e exportação, enquanto o Sul apresenta uma queda em função das condições climáticas desfavoráveis. Para o segundo trimestre, esperamos que as exportações sigam crescendo no Mato Grosso e em Goiás. Já no mercado do Sul, deve apresentar alguma retração como reflexo da quebra de safra ocorrida naqueles estados. No próximo slide,
veremos as perspectivas com relação ao mercado de milho. As projeções seguem apontando para uma safra recorde de 114 milhões de toneladas no milho. Com isso, as exportações devem apresentar recuperação em relação ao ano passado, quando tivemos uma forte quebra de safra. A produtividade ainda pode ser influenciada pelo regime de chuvas, o que poderá trazer futuramente revisões nesse número. A comercialização, que durante algum tempo esteve atrasada, em função principalmente de um movimento especulativo por parte do produtor, mirando em uma alta do preço da commodity, voltou a avançar. As condições de preço do frete no mercado também sugerem um nível de precificação melhor do que a ocorrida no primeiro semestre desse ano, numa clara trajetória de recomposição de margens. Com isso, encerro aqui a apresentação e podemos dar agora início à sessão de Q&A. Obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas, e solicitamos a gentileza de perguntarem uma por vez. Por favor, ao efetuarem a pergunta, tirem o fone do gancho. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguardem. A nossa primeira pergunta será de Lucas Maggiore, Banco BTG Pactual. Oi, pessoal, boa tarde. Gustavão, obrigado pelo call. Deixa eu pegar uma dúvida nessa sua frase final aqui da projeção de safra de milho. E aí, se puder dar um cenário para a gente aí sobre projeção de volume transportado no segundo semestre, entendo que a gente deveria ter um yield ajustado para cima, dado tudo que subiu aí o combustível, mas a gente começa a ver, como você colocou, né, o regime de chuva eventualmente pode afetar a produtividade desse volume total de safra aqui para milho no segundo semestre. Enfim, se você puder dar o que é o net aí que vocês estão mirando aí para volume, yield aí no segundo semestre, seria bom. E uma segunda, bem rápido, vocês comentaram sobre esse licenciamento aí de Lucas do Rio Verde. Qual que é o próximo passo em termos de... O que a gente deveria monitorar em termos de licenciamento, tanto de instalação quanto ambiental, só para a gente seguir o cronograma aqui, pessoal? É isso, obrigado. Oi, Lucas, Rafael aqui, obrigado pela pergunta aqui. Eu vou cobrir a primeira. Acho que assim, com relação ao milho, né, as projeções que a gente tem de vários consultores, acho que também de informações públicas do IMEA, projetam aí um volume de exportação, e vamos falar do Mato Grosso, né, que é o mais representativo para a gente, da ordem de 39 milhões de toneladas. Tá? Então, acho que é uma safra forte, de qualquer forma. E aí, o principal argumento que a gente ouve é que esse milho ele foi majoritariamente plantado numa janela relativamente favorável do ponto de vista climático, talvez diferente do que a gente viu no ano passado, né, que é um ano que obviamente, a gente teve um impacto maior. Acho que tem alguns argumentos com relação ao que a gente está vendo aqui para o impacto no nosso negócio. Né? Acho que esse ano a gente tem ainda uma questão de uma atratividade relativa do mercado externo, né, do ponto de vista do milho, né, com um cenário adverso lá fora. Então, acho que tem uma pressão maior por exportação, o que para o nosso negócio acaba favorecendo. E talvez um pouco diferente também da dinâmica do ano passado, algo que nos dá conforto do ponto de vista de reflexo no nosso negócio aqui, é que no Sul, a safra de milho está vindo muito boa, né, bem acima do ano passado, então também do ponto de vista de equilíbrio de mercado interno, que é importante para a dinâmica do milho, acho que existe um grau de conforto. Então a gente vai monitorar e nesse momento essas são as projeções mais recentes, tem projeção de ontem, inclusive, então não muda absolutamente a perspectiva aqui para o nosso negócio, consistente com o que a gente colocou nas premissas de projeção lá em fevereiro, né, no guidance da companhia. Talvez falando um pouco aqui de yield, né, que foi o teu outro ponto, aqui, obviamente, vou repetir a dinâmica, né, que a gente vem falando. Primeiro semestre, né, afetado, né, com carregos de preços que foram negociados em função de
uma antecipação de safra no momento mais, com uma dinâmica mais desfavorável para o frete, e aí ao longo do segundo semestre, que efetivamente é a janela aqui do milho, majoritariamente, com uma oportunidade de recomposição de margem, o que efetivamente a gente já começa a ver acontecendo. O Gustavo mencionou que a comercialização de milho já está avançando, né, e a gente vê isso acontecendo no lado aqui da contratação de transporte, e já, né, com premissas que eu posso dizer que são consistentes com o que estão no nosso intervalo aqui de projeções do ponto de vista de yield, o que corrobora aqui a nossa tese de que efetivamente a gente volta para um patamar de equilíbrio desse mercado, né, o que é o que a gente precisa do ponto de vista de ter uma remuneração adequada para o tipo de negócio que a gente está rodando. Tá? Então, acho que isso é do ponto de vista de milho. Eu vou começar aqui a resposta também para a segunda pergunta sua, que é de Lucas. Acho que o processo de licenciamento de Lucas ele está avançando bem, né? A gente obteve agora no início de abril a licença prévia, né, que ela envolve basicamente o licenciamento primário para todo o traçado, né, da ferrovia até Lucas do Rio Verde e Cuiabá. Com isso, a gente deu entrada no pedido de LI, né, da licença de instalação, né, para o primeiro trecho. Né, a estratégia, né, para a LI é uma estratégia que não precisa ser de uma vez só, a gente vai fazendo aos poucos, porque no final das contas o processo da licença de instalação é basicamente você dar mais granularidade no processo de licenciamento, então você torna o projeto mais executivo, efetivamente. Então, a gente agora está aguardando a emissão da licença de instalação para o primeiro trecho, que é para a saída de Rondonópolis. A expectativa nossa é de ter uma notícia positiva aqui, né, nos próximos poucos meses, tá? Então talvez até o final do segundo trimestre, tá? O que permite com que a gente comece a se planejar para começar a construção, mesmo que de um trecho pequeno, ainda no segundo semestre desse ano. Tá? Então, acho que para observar efetivamente a obtenção da licença de instalação. Tá? Se eu respondi sua pergunta, Lucas. Não, ficou claro, Rafael. Obrigado aí pelas respostas. Pessoal, boa tarde. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, Santander. Boa tarde, Rafael, Gustavo, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up dessa discussão da dinâmica do segundo semestre, né? Tem uma discussão de a China potencialmente estar rodando com estoque razoavelmente alto de milho, então possivelmente o pico de exportações de milho do Brasil, né, no segundo semestre pode ser suavizado e assim sobraria mais volume para o quarto tri, que seria positivo para vocês. Só queria entender se vocês têm visto essa dinâmica quando vocês estão fechando contratos para o segundo semestre, daí depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Você está correto quanto à questão da sazonalidade, né? Quanto mais suave for essa curva de exportação, melhor para Rumo. A gente, durante algum tempo, viu a comercialização do produtor para trade mais estacionada em função de uma expectativa do produtor de ainda ver o preço da commodity avançar. A gente está vendo agora, nesse momento, esse patamar de comercialização sendo acelerado. Então, pelo menos por enquanto, do ponto de vista de contrato, a gente ainda não consegue garantir que essa sazonalidade vai acontecer da forma como você está narrando. Tá? Mas, como ela está avançando, é possível que ao longo dos próximos meses a gente consiga ter um desenho mais claro do que vai ser exatamente essa curva de volume ao longo dos meses no segundo semestre. Mas, por hora, só dá para comentar que você tem razão, se essa sazonalidade for mais suave, realmente mais positivo para a companhia. Tá ótimo, Gustavo, super claro. E aí a minha segunda pergunta, vocês poderiam falar um pouquinho sobre a queda de consumo de combustível por TKU? Teve algum efeito específico, talvez mix maior de volumes no norte, menos no sul, dado que o norte tem frota mais nova e também, obviamente, teve efeito da composição dos 120 vagões. Se vocês puderem falar um pouco se esperam manter esse nível de consumo de combustível para frente ou se tem até mais para entregar, qualquer coisa que vocês puderem dar, porque a queda realmente foi bem chamativa e parabéns por essa entrega, inclusive. Boa pergunta, Lucas. Na verdade, né, quando a gente olha esse trimestre, além de apresentar volumes fortes, a gente também rodou com alguns indicadores operacionais de eficiência
em patamares muito bons. Então, quando a gente olha para ciclo, olha para transit time, olha para giro no porto, né? Então, todos esses indicadores, para além do volume a mais que a gente performou no trimestre, eles também potencializam a questão da eficiência energética, nos ajudando a reduzir o consumo de combustível. E acaba também, Lucas, sinalizando que a gente tem fôlego adicional do ponto de vista de capacidade para buscar, inclusive, mais para frente, volumes maiores, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente acha que boa parte desses efeitos é sustentáveis. É claro que você pode ter variação de trimestre para trimestre, mas a gente está bastante confiante e animado com a performance operacional e acha que vai conseguir ter ganhos relevantes ao longo do ano, não só em capacidade, mas também na parte de eficiência, que acaba nos ajudando muito na questão do consumo de combustível. E, Lucas, eu Ótimo, vou Gustavo. complementar. Eu acho que essa agenda aqui de eficiência energética, para a gente, ela vai ser uma agenda contínua, né? A gente tem aqui esses ganhos que advêm, né, do resultado de uma série de investimentos que já foram feitos pela companhia, que efetivamente melhoram giro, melhoram a formação de trem, né, que no final das contas permite que você traga mais carga com a mesma tração de locomotiva, então isso ajuda na eficiência. E tem, obviamente, investimentos que ainda estão acontecendo, né, do ponto de vista ainda também de modernização de vias, de tecnologia, de licenciamento e assim por diante, que representam para a gente ainda um ganho a ser conquistado, né, algo que ao longo do tempo a gente vai estar compartilhando aqui com vocês, com certeza. Tá? Ótimo. Muito obrigado, Rafael e Gustavo. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Amorim, Goldman Sachs. Boa tarde a todos. Eu tenho follow-up também nessa dinâmica do segundo semestre. A comercialização da safra de milho, segundo dados do IMEA, ela vinha rodando acima da curva histórica, né? Então parecia que ela estava bem avançada, mas mais recentemente a gente viu uma desaceleração no ritmo de comercialização. A gente tem um news flow mais recente, como vocês mencionaram em algum momento também, que existe aí talvez algum risco para a safra de milho do segundo semestre. Então eu tenho duas perguntas. A primeira é que, dado que aproximadamente 50% da safra de milho no Mato Grosso já foi comercializada, é razoável assumir que a Rumo já vendeu 50% da capacidade, ou seja, vocês estão vendendo a capacidade na medida em que a safra vai sendo comercializada? Esse é um bom assumption. E a segunda pergunta é se vocês veem essa desaceleração mais recente como um risco para as premissas que vocês têm no guidance para o segundo semestre, ou se ainda é muito cedo para dizer se efetivamente vai haver uma piora aí relevante no cenário para a produção e exportação de milho. Obrigado. Legal, perfeito. Bruno, deixa eu pegar essa pergunta. Eu acho que a gente falou aqui um pouco sobre, né, a questão das projeções com relação ao milho, né, e o que a gente tem hoje são projeções que ainda mostram, né, uma safra relativamente forte, né, e principalmente, né, com resultado em termos de excedente de exportação bem acima do ano passado. Né? Se você assumir aqui uma produção, e de novo vou pegar só como proxy o estado do Mato Grosso, pela representatividade, se você pegar 39 milhões de toneladas de produção, e aí assumir em torno de 14 milhões de mercado interno, você está falando aqui de uma exportação na ordem de 25 milhões de toneladas, que é bem acima dos que foram 15, 16 milhões no ano passado. Então, acho que não tem motivo para mudar as perspectivas. Obviamente, modelos climáticos eles precisam ser acompanhados, tem um grau de complexidade, mas assim, o que na prática a gente está vendo, efetivamente, aí já vou pegar um pouco a parte aqui do ritmo de comercialização, a gente está vendo, sim, né, talvez não exatamente no ritmo, e a gente não abre exatamente a estratégia, né, do ponto de vista de o quanto que a gente avança na contratação de transporte versus o farmer selling. Lembrando que o farmer selling ele não é só da exportação, então acho que mas é um indicador que a gente olha e, obviamente, isso faz a gente ter as conversas aqui com os nossos clientes para a gente garantir que a gente está capturando a fatia justa ao longo do tempo e com um grau de competitividade e atratividade. Mas, efetivamente, o que a gente observou mais recentemente, aí sem abrir números, foi até uma aceleração, né, do ritmo de vendas para o segundo semestre, tá, do ponto de vista de milho, e, como eu comentei, com um patamar de preço que reflete
uma margem adequada em termos de recomposição versus o que a gente tinha no passado. Então, acho que é algo para a gente, essa questão climática, obviamente, tudo que pode afetar o nosso negócio aqui a gente fica monitorando, então a gente vai seguir monitorando, mas é um cenário que hoje não é o cenário base, ter nada muito diferente do que a gente usou como premissa quando a gente fez as projeções para esse ano. Tá? Muito obrigado, boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Santana, Bradesco BBI. Boa tarde, Rafael, Gustavo. Obrigado por pegar minha pergunta. Como vocês avaliam o risco de uma possível falta de fertilizantes durante o segundo semestre? Vocês esperam algum impacto na produtividade da safra em 2023? E uma segunda pergunta rápida, quando vocês esperam que o STS-11 comece a ter algum impacto de volume para a Rumo? Obrigado. Legal, Pedro. Eu vou começar aqui, eventualmente o Gustavo complementa com algo mais específico. Tá? Eu acho que a questão de fertilizante foi um assunto aqui não de grande preocupação, mas de alerta, né, aqui para a Rumo. Né? Acho que dois aspectos. Né? O fertilizante é um produto que a gente movimenta, né, diretamente. Talvez em termos de representatividade de margem de contribuição não seja algo super relevante, mas tudo para a gente aqui conta. E, obviamente, muita discussão com relação ao impacto secundário, que seria num cenário de desabastecimento, se isso afetaria a produtividade, por consequência, os volumes de grãos. Tá? Acho que, assim, hoje, o que eu posso te dizer é que a gente está até com um pequeno crescimento aqui de fertilizante no primeiro TRI, acho que a gente reportou isso, estava na apresentação do Gustavo. Então, é um fluxo que ele está, do ponto de vista de cadeia de fornecimento, de tudo que a gente está ouvindo e line-up, é um fluxo que ele está normalizado. Talvez o volume pudesse ser um pouco maior, mas talvez tenha uma questão aqui de preço, né, de elasticidade, preço-demanda. Então, na prática, Pedro, assim, nenhuma sensação aqui de ruptura, né, efetivamente. Acho que é algo para a gente seguir acompanhando. Né? Acho que por enquanto, o que todos com quem a gente fala aqui mais diretamente estão indicando é mais essa questão de elasticidade de preço e, obviamente, se o preço da commodity seguir atrativo, aí assim, tudo acomoda no preço mais alto e a vida segue. Né? Então, acho que nesse momento é a visão que a gente tem e do ponto de vista de perspectiva para esse ano aqui em termos de fertilizante para a gente, não tem nada materialmente diferente. Talvez até aproveitando o que a gente vê assim, uma continuidade de planos de investimento relativos à infraestrutura de fertilizante, especificamente em Rio Verde, né, na nossa malha central, como o Gustavo mostrou ali na apresentação. A gente tem aqui a oportunidade de crescimento, tem hoje um projeto em construção por um parceiro nosso no terminal de Rio Verde, que é um terminal de fertilizante, com uma capacidade aí de 1,5 milhão, se não me engano, de toneladas e que vai começar a operar agora, provavelmente agora no início do segundo semestre. Então, enfim, mas de novo na linha de coisas que a gente monitora, a gente também está monitorando, mas efetivamente felizmente sem nenhuma notícia específica concreta de ruptura, mudança material aqui para a gente. Tá? Perfeito, muito obrigado. Pedro, Nossa próxima. Perdão. Eu queria só voltar, eu tinha anotado, acabei não cobrindo a pergunta do STS-11, Pedro. Então, vamos lá, o STS-11 teve a licitação agora faz pouco tempo, quem ganhou foi a Corfo, que é um player relevante e enfim, sério, e que pretende movimentar um volume relevante. Né? Então, para a gente é uma notícia boa em dois sentidos. Né? Tem uma questão de efetivamente ter mais investimento, né, em capacidade de Santos, onde a gente vem investindo bastante de várias formas, né, e com resultados concretos. Então, para a gente, esse terminal, quando ele estiver expandido, né, você já tem um pouco de capacidade ali, mas efetivamente, pós-expansão, a gente está falando aí de uma capacidade de até 14 milhões de toneladas. E, se eu não me engano, o cronograma que está consistente ali com o edital, ele fala de volumes já sendo operados nessa expansão a partir ali de 2025. Então, eu vou deixar só o Gustavo complementar se ele tiver alguma informação adicional.
Não, é isso mesmo, Rafael. O terminal começa já talvez a partir do final de 24 a ter um acréscimo de capacidade, e aí progressivamente vai crescendo até alcançar aí esse número próximo de 14 milhões de toneladas do edital. Importante, né? Eu acho que isso é super importante, Pedro, também em função, né, eu tinha falado da importância de você ter mais capacidade em Santos, acho que também tem uma sinalização aqui importante de mais gente acreditando que a solução de ferrovia até Santos segue sendo uma solução competitiva, né, que é basicamente a nossa tese quando a gente fala dos investimentos que a gente vem fazendo e principalmente, né, com o início da expansão para Lucas do Rio Verde e Cuiabá. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, boa tarde, Rafael, Gustavo. Obrigado por pegar minhas perguntas. Um follow-up no tema de yields para o segundo semestre. Eu não sei se vocês conseguem, de alguma forma, quantificar um pouco, assim, ou pelo menos dar uma referência de qual o nível de evolução desses yields vocês esperam, ou um range que seja razoável, ou na comparação sequencial, ou ano sobre ano. Ou talvez de outra forma, que não consigamos quantificar o yield, mas pelo menos entender se vocês estão mirando o guidance mais na parte alta ou na parte baixa. Essa é uma pergunta, né? A outra pergunta é a seguinte, se vocês vislumbram, dado esse contexto de inflação mais alta, né, impactando o CAPEX e também do custo de dívida mais caro com a subida da taxa de juros, se vocês vislumbram a necessidade ou a vantajosidade de eventualmente levantar capital novamente. Queria entender se esse é um negócio que pode estar no horizonte ou não, dado o contexto atual de mercado. E aí, por fim, talvez só no ponto das negociações de volumes para o segundo semestre, também não sei se vocês conseguiriam quantificar, talvez, qual que vocês imaginam que é o tamanho da incerteza. E aí eu queria, mais que tudo, testar a seguinte tese. Me parece que o risco que a gente corre de redução de produtividade agora no segundo semestre é bastante menor do que o que tivemos em 2021, né? E talvez, quer dizer, já com alguma revisão para baixo, ainda temos expectativa de safra recorde. Não sei se eu estou minimizando o problema e, na verdade, ele pode ser muito maior, né? Queria ouvi-lo sobre isso. Obrigado. Oi, Regis, eu talvez comece aqui pela tua última pergunta. Acho que a gente compartilha dessa tua visão de que, efetivamente, em termos de produtividade média, né, no restante do processo aqui do crescimento, do desenvolvimento do milho, acho que tem menos incerteza, né? A gente compartilha essa visão e, obviamente, a visão que vem de consultores e assim por diante. Não obstante as incertezas, acho que essa é a tese que parece para a gente fazer mais sentido, tá? De não ter mesmo numa deterioração de condições climáticas daqui para frente, você não tem um risco tão material. Acho que a gente compartilha essa tese. Então, com isso, acho que a gente está bem dentro do que a gente assumiu de premissa para o guidance do full year, né, no final das contas. E aí, falando de yield, eu prefiro não entrar em detalhes aqui de nível de tarifa, talvez repetindo um pouco a história nossa, né? Pegando um filme e voltando ali para o call de fevereiro, efetivamente, né, primeiro semestre, como um todo, com preços que não acompanharam a evolução de custo variável, né? Então, o que a gente viu aqui no primeiro trimestre, tá? E essa é uma dinâmica que permanece no segundo tri, mas efetivamente uma dinâmica bem mais construtiva, né, do ponto de vista de recomposição de margem, né, o que, se você recortar de formas diferentes, né, você vai chegar a conclusões no sentido de, para você recompor margem, né, versus períodos comparativos, de efetivamente você precisar ter um ganho real de tarifa. Tá? Então, acho que é isso que eu posso compartilhar com relação a números nesse momento, né, e reforço que
o guidance é o guidance, né? Eu acho que está prematuro dizer onde dentro do guidance a gente vai fechar o ano. O guidance segue sendo uma boa indicação do intervalo de confiança aqui da companhia, né? Eu acho que não faz muito sentido a gente falar mais do que isso nesse call, mas obviamente é algo que, firmando essas premissas, a gente vai poder eventualmente dar uma indicação mais precisa. Tá? E aí, falando de inflação, juros e assim por diante, acho que a inflação é a grande preocupação, né? Tanto do ponto de vista de impacto direto, né, em custos, né, seja custo variável, custo fixo, CAPEX. Então, aqui tem um impacto direto, e aí tem, obviamente, é o momento de mais trabalho para ir atrás de soluções criativas, de reavaliar escopo, negociações cada vez mais inteligentes no sentido de achar o ponto de equilíbrio entre as demandas de fornecedores e o que é a realidade de cada negócio. Então, é um trabalho constante, né, em todas as linhas do P&L e do fluxo de caixa aqui da companhia, né, ainda mais no lado do CAPEX. Temos um programa grande pela frente, que obviamente tem um retorno atrativo o suficiente, e a gente vai precisar cuidar bastante do volume de CAPEX. Tá? Então, acho que é um ponto importante de atenção aqui do management, dia a dia, sem descanso. E aí, a preocupação indireta, obviamente, no cenário de custos, né, de pressão de custos e inflação, é uma perspectiva potencial de juros altos, né, que, se prolongado, isso para a gente machuca mais. A gente teve já esse impacto, esse TRI, né, com uma conta financeira importante. Obviamente, o primeiro TRI ele é menos representativo do ponto de vista de resultado operacional, mas é algo que faz com que a gente foque muito em alocação de capital. E aí, quando a gente fala de alocação de capital, tem a ver com priorização de investimentos, né, focando nos que trazem mais retorno marginal para a companhia, né, mais retorno incremental, eventualmente decisões de algumas postergações, né, no que faz sentido postergar, que não destrua valor. E, enfim, obviamente, a gente tomando decisões também prudentes e buscando parcerias onde faz sentido, né? Acho que a gente já falou sobre isso em alguns momentos. A gente pode ter a construção aqui de modelos, quando a gente está falando de expansão, né? Modelos de parcerias com diversos tipos de clientes, que é o que a gente já vem fazendo em alguns casos, né? A gente falou aqui do terminal de fertilizantes lá em Rio Verde, que é um investimento da Andali, tem o terminal de Iturama, que é um investimento da Coruripe, e assim por diante. A gente tem clientes que investem em vagões, que então são operados aqui pela Rumo, então se diminui a alocação de capital no modelo ganha-ganha, de compromisso mútuo com o cliente, e eu acho que é algo que a gente vai continuar explorando. Tá? E quando você fala de estrutura de capital, talvez eu faça referência a parâmetros mais específicos. A gente terminou, né, o ano passado com uma alavancagem de 2,8. Eu comentei na última reunião que a gente fez, né, o último call, se não me engano, que é um nível que a gente considera alto, né, e principalmente nesse momento, né, de patamar de juros alto, e antes da gente iniciar um projeto bastante accretive, né, de geração de valor, mas que demanda um CAPEX pesado, né, que é a extensão para Lucas. Então, esse ano é um ano importante da gente reduzir essa métrica de alavancagem, né? Isso vem com a melhora relativa do EBITDA, esse esforço também de foco no caixa, né? Tanto no CAPEX como eventualmente em outras linhas, para a gente chegar no final do ano num patamar mais perto ali de 2,2, o que me parece bem mais adequado antes da gente começar um outro ciclo aqui, né? Um ciclo incremental de investimento. Então, acho que nesse momento a premissa efetivamente é essa, e a gente está bem calibrado para fazer isso acontecer dessa forma. Então, nenhuma discussão com relação à estrutura de capital nesse horizonte de planejamento aqui. Tá? Muito obrigada. A nossa próxima pergunta será feita em inglês de Stephen Trent, Citigroup. Good afternoon, gentlemen, and thanks very much for taking my question. I actually just had one or two follow-ups. You know, given all of this discussion about grain demand,
we've been hearing some potential risk that there'll be a shortage to a fairly big shortage of some grains because of the war in Eastern Europe. And I'm wondering if that potentially creates any avenues for Rumo or Rumo's customers on the export market. And that's my first question. Stephen, I'm gonna reply in Portuguese so that we can keep this chat here in Portuguese, but then we are gonna have the translation to English for you. I appreciate your question. Então, a pergunta sobre risco de impacto, né, em safras de grãos, né, vindo de outros países, né? Você falou de leste europeu. Acho que não é algo que a gente tem informação adicional aqui na companhia, mas acho que de forma geral, pensando em balanço de grãos e o papel do Brasil como exportador de milho, de soja, acho que no caso aqui de leste europeu, provavelmente você está falando mais do milho, que obviamente cria uma dinâmica construtiva do ponto de vista da atratividade do grão brasileiro, o que obviamente está bem relacionado à nossa tese aqui, do ponto de vista de transportar esses volumes, mas enfim, eu não tenho informação específica aqui sobre isso, mas vamos acompanhar e obviamente a gente tem aqui a nossa dinâmica de parceria com os clientes para garantir um atendimento, né, de demanda que venha em função de oportunidades adicionais aqui ao negócio. Thank you very much. That, for example, Rumo did have some arrangement with Hidrovias in terms of some of its volume shipments, which probably seemed to help Hidrovias given they had some problems with hydrology. Do you see any opportunities to do things like this in the future? Hi, Stephen. I'm gonna reply in Portuguese, but you're gonna have the translation available. Com relação eu imagino que o Steven esteja se referindo à parceria que a gente fez há alguns anos com a Hidrovias para operar o terminal de fertilizantes em Santos. É um terminal pequeno, que inicialmente foi feito uma parceria de 500 mil toneladas. Honestamente, a gente tem também algum tipo de relação. Aliás, esse é o único tipo de relação que a gente tem com a Hidrovias, porque é o único ativo que eles têm dentro da nossa área de atuação. Não acho, Steven, que haja muito mais oportunidade para isso. Claro que esse terminal pode receber investimento futuro para crescer ainda mais a sua capacidade. E como a Rumo é um grande operador de fertilizante no Porto de Santos, naturalmente a gente tem conversas abertas com todos os players no sentido de viabilizar capacidade adicional. Tá? Então, a gente está aberto a conversar com Hidrovias, mas com qualquer outro player disposto a desenvolver capacidade adicional no Porto de Santos. Okay, very helpful and thank you very much. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Rafael Bergam para suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer pela participação aqui no call de resultado. Agradecer também a participação das pessoas que entraram na linha em inglês. Espero que a tradução tenha funcionado bem. Acho que as principais mensagens aqui do trimestre, só para concluir, então a gente teve um primeiro trimestre bastante forte na operação, com recorde histórico de volume no mês de março, né, com 6.700 milhões de TKUs. Acho que reflete aqui a nossa confiança no ciclo de investimentos que a gente vem fazendo e também no foco do nosso time de ganhar cada vez mais eficiência na operação, traz uma série de benefícios, inclusive de eficiência energética. Acho que como perspectiva, a gente falou aqui de quebra de safra no Sul, né, que é um efeito já esperado e impacta, obviamente, principalmente o nosso segundo tri. E falamos também da boa perspectiva de soja e de milho, com uma perspectiva de recomposição de margem no que a gente está precificando para o segundo semestre. Né, e eu comentei que a gente está avançando aqui na comercialização. Acho que é um reforço aqui da confiança no guidance. E do lado estratégico,
né? Falamos aqui da licença prévia para Lucas Rio Verde, a importância da licitação do STS-11, né, do ponto de vista de mais capacidade em Santos, e a gente segue aqui avançando na agenda ESG, com mais ações sociais, um papel importante do empresariado, melhora dos ratings de sustentabilidade, né, e, de novo, foco em eficiência energética, que afeta bastante aqui o impacto positivo, o legado que a gente vem construindo ao longo do tempo. Então, com isso, eu encerro o call, agradeço mais uma vez e falamos no próximo trimestre. A teleconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora. Tenham uma excelente tarde.